acadêmica, né, é importante que nós percebamos, né, assim, o potencial de algumas ideias se transformarem no futuro em produtos, né, dentro de uma esteira de inovação. Então, parabenizo, né, o Cláudio por essa iniciativa e, enfim, estamos aí para ajudar aí na execução dessa disciplina. Bom, o que eu estava sugerindo, né, a gente criar um Google Classroom, até porque a gente pode compartilhar os materiais, né, as apresentações, até as próprias gravações das aulas, né, como alguns alunos não têm o IDUF, né, a gente vai, de repente, criar no Gmail mesmo, tá, Cláudio? A gente criaria no Gmail e vincularia os alunos. Essa vinculação pode ser manual. A gente, pode? Eu né, não são 13 alunos, 13 ou 14, enfim, a gente vincula a turma, né? A turma que tiver aí, a gente vincula lá no Classroom. Vocês vão receber um convite, tá? E é importante que vocês aceitem o convite e já conseguem acesso ao Google Classroom. Excelente, muito bom. Aí eu estou com a expectativa, de repente, combinar com vocês, né, uma atividade, né, depois dessa aula, que aí vocês poderiam usar, a gente, de repente, programaria isso mais para o final do curso, que é a apresentação do Canvas, né? Eu vou explicar o Canvas para vocês. Além da apresentação, eu posso dar um feedback depois, que há uma dificuldadezinha, nós que estamos muito focados na parte da pesquisa, né, de perceber aquilo como um produto potencial. Então, eu pretendo, né, ao longo do curso, dar um feedback em relação ao modelo Canvas, depois eu vou falar um pouquinho do que seria isso, tá? E vou lançar esse desafio aí, no final do curso, de repente a gente faz uma plenáriazinha aí de apresentação aí do que vocês conseguiram aí colecionar em relação ao Canvas. Tá certo, gente? Fechado. Então, eu sou Flávio, então vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Eu vou compartilhar aqui a apresentação, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando bem? Se o microfone sumir é porque a bateria está fraca. Eu mudo a configuração aqui, é rápido, tá, gente? Só vocês me darem um feedback aí. E eu mudo. Então tá bom, deixa eu ver aqui. Compartilhar aqui a tela. E aí eu boto aqui a apresentação. Vocês estão vendo já a apresentação? Está no tamanho bom? Está ótimo, está ótimo. Então tá bom. Eu vou ficar aqui com a tela inteira, não vou conseguir ficar lendo o chat de vocês, tá? Mas qualquer coisa vocês pegam o microfone e podem me interromper. Estou aqui com o áudio aqui, né? O retorno do áudio eu paro e esclareço. Importante ter essa interação, né? Então, eu vou apresentar o Lean Canvas, né, que não é o Canvas, né, é o Business Canvas, né, que é o mais famoso, né, que foi proposto lá pelo Osterwalder, né, que é o autor que eu vou depois mostrar aí. Na verdade, o que ele foi feito? Ele pegou, na verdade, a proposta do Lean Canvas, né, é uma adaptação, uma evolução do Canvas por um modelo, um cenário de startup. Então, é basicamente isso que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Quais foram, né, essas adaptações e qual é a ideia, né, do Lean Canvas. Então, assim, só um rápido, né, currículo aí, eu não vou ficar lendo, mas, enfim, sou professor lá do Instituto de Computação desde 2017, né, tenho doutorado em computação, mestrado em engenharia de telecomunicações e sou engenheiro eletricista, né. Eu vim do mercado, então eu trabalhei na Embratel e depois, que virou depois, claro, mais de 16 anos, né? Na área de gestão de processos, gerência de qualidade, indicador de desempenho e configuração de redes. Então, a minha área inicial é de redes de computadores, né? Mas depois eu acabei enveredando aí para a área de sistema de suporte de decisão e inteligência artificial. Fui professor lá da Estácio e, enfim, tem as certificações aí, COBIT, ITIL, são certificações da área de governança de TI, né?
Então, referências bibliográficas, e aí vem a questão do Classroom, né? Eu tenho essas referências bibliográficas em PDF, depois eu posso compartilhar com vocês, tá? Então, basicamente, nós vamos usar 4 referências bibliográficas, que é onde foi basicamente montada, né, toda essa aula, né? A primeira é do Osterwalder, né, que é o Business Model Generations, que no caso, é esse livro que descreve aí o Business Canvas, né? Que é justamente o mais famoso, né, que é onde você pega um negócio já maduro, já conhecido, e estrutura esse negócio dentro de um diagrama, né, dentro de um modelinho que eu vou apresentar para vocês. Esse modelo do Osterwalder, ele foi adaptado para o cenário de startup, e quem propôs essa adaptação foi esse autor, o Asha Maurya, né? Ele, na verdade, ele pegou algumas informações do modelo Canvas, proposto inicialmente pelo Osterwalder, e adaptou para o cenário de startup, onde eu tenho um total desconhecimento do cenário, do cliente, enfim, né? Então, eu vou falar sobre, na verdade, o que eu vou falar é o do modelo do Asta Maurya, né? Então, pegando emprestado aí alguns conceitos do Osterwalder, né? Outros 2 livros, outras 2 referências muito importantes no cenário de inovação e empreendedorismo é o livro do Steven Blank, né? Que é que na tradução do português é o Manual do Empreendedor, né? E o livro do Eric Ries, né? Que foi aluno do Steven Blank, que ele propôs aí um modelo de estágios, né, de evolução dentro de uma startup e com alguns conceitos bastante importantes que nós vamos depois, conversar aqui ao longo da aula, tá? Então, o Steven Blank tem um linkzinho que eu vou depois disponibilizar para vocês, que é onde vocês têm os slides, né, da apresentação do livro, né? Ele tem um curso também que ele também oferece, né, em relação a esse conteúdo desse livro, e que vocês podem baixar também o PDF tanto do livro quanto dos slides também. Então, está tudo disponibilizado aqui nesse link. Depois eu tenho até ver se está funcionando ainda, tá? Mas, de qualquer forma, eu tenho o livro também em PDF, eu posso compartilhar com vocês. Então, assim, um primeiro ponto, né, na verdade não é um ponto, é uma reflexão, né, o quanto vale uma ideia, né, gente? Então, assim, vale muito dinheiro, vale pouco? O que vocês acham, né? Quanto vale uma ideia? Então, assim, tentando responder, né, uma ideia, simplesmente uma ideia, não vale nada, né? Se a gente for falar bem assim, de uma forma bem objetiva, né? Eu tenho várias ideias, assim, fantásticas, o professor Cláudio tem várias outras 1000 ideias fantásticas, cada um de vocês tem várias ideias, mas se a gente não conseguir, não tiver a condição, né, de validar essas ideias, a ideia fica só uma ideia, né? Então, esse é o ponto, né, principal aí dessa abordagem, né, de tentar, no caso, muito proposta aí pelo Eric Ries, né, de tentar validar, de tentar colocar essas ideias num sentido mais executivo, né? Então, a ideia por si só ela não vale nada, mas se ela for validada, se ela for colocada em execução, aí ela pode valer alguma coisa, né? Então, os princípios, né, que foram colocados pelo Eric Ries, naquele livro lá do Lean Startup, são basicamente 5, tá? Vou falar rapidamente dos 5 princípios, que é onde ele descreve de forma mais detalhada no livro, né? Mas o primeiro princípio é que os empreendedores estão em toda parte. Então, a gente tem sempre aquela ideia que o empreendedor é um cara de fundo de garagem, que está com a mão suja de graxa e tal, ou é aquele gênio, né? Aquele cara assim que fora da curva, né? Não, ele no primeiro momento ele derruba, né, essa ideia de que empreendedor na verdade é qualquer um. Eu, vocês e qualquer um pode ser um empreendedor, né? Então a ideia é que os empreendedores estão em toda parte. Então, desde alunos da graduação, alunos de pós-graduação, empresários, profissionais. Então, a questão é se entender como empreendedor, né? E perceber esse espírito, né? Esse espírito do empreendedor.
Outro ponto que ele coloca é que o empreendedorismo é gestão. Então, primeiro ponto, se você quer empreender alguma coisa, é primeiro entender que gestão faz parte do empreendedorismo, né? Então, uma startup é uma instituição, é uma empresa, ela, enfim, ela tem que ser gerida, né? E a gestão requer conhecimentos relacionados à gestão de pessoas, à gestão financeira, à gestão de processo, né? Então é preciso entender que empreendedorismo é gestão. Então são as duas coisas, elas andam sempre de forma bem ligada, juntas, né? Outra questão também é que quando eu falo de startup, eu falo de mercados novos, né, mercados emergentes, como vocês queiram chamar, eu sempre trabalho na condição de hipóteses, né? Então eu tenho hipóteses que são estabelecidas e que ao longo da minha vida de startup eu preciso que essas hipóteses sejam validadas, aquelas hipóteses sejam transformadas em fatos, né? Então, assim, a startup, ela cria coisas, né? Ela tem o propósito de criar coisas, né? De servir clientes, mas tem também um propósito muito grande de aprender, né? De validar aquela hipótese através do que ele chama de aprendizado validado, né? Outra questão também bastante abordada é a contabilidade para inovação. Mas contabilidade não é fluxo de caixa, é fluxo financeiro e tal. Sim, também. O que ele coloca aqui como contabilidade de inovação é que você tenha medidas, você consiga medir, né, o avanço ou o retrocesso do seu negócio, né? Então, a contabilidade de inovação é estabelecer métricas objetivas em que você consiga ter a capacidade de, ao final, avaliar se a tua ideia está funcionando, né, ou não está funcionando. E se não está funcionando, por quê? Né? Então, eu só consigo responder isso se eu tiver uma gestão, né, e uma contabilidade, ou seja, medidas bem objetivas que eu consiga medir o sucesso ou não daquela minha hipótese inicial. É mais ou menos o que fazemos aí no ramo científico, né? Para a gente, enfim, em algum ponto do projeto, validar se uma proposta, né, de tese, enfim, algum método, né, novo, funciona ou não funciona, a gente precisa de uma etapa muito importante que é a validação. Aí tem aqui a análise qualitativa, análise quantitativa, enfim, desdobra todo aquele processo científico que justamente é empregado aqui, né, que ele chamou de contabilidade de inovação. Só que nesse caso aqui eu estou validando, eu estou contabilizando o meu processo, né, de inovação, né, a minha ideia, né, o meu experimento, que mais para frente nós vamos ver. Ele também coloca uma questão bastante importante, que a gente tem um ciclo, né, e o ciclo sempre tem basicamente 3 etapas. A primeira etapa é construir o quê? Construir um experimento, né? Para o quê? Para eu validar aquelas minhas hipóteses, né? Aí eu meço o resultado daquele meu experimento. Então, aí a importância de ter medidas, né, para avaliar, né, o sucesso ou fracasso daquele meu experimento. E depois eu tenho um processo que é o processo da aprendizagem, onde eu olho novamente o meu experimento e eu percebo quais foram as ações que funcionou e quais as ações que não funcionaram e por quê. E com isso a ideia é que eu gere aprendizagem. Isso é um ponto bastante importante, porque ele reforça que se eu não fizer nada, se eu fizer alguma coisa, né, e que no final não gere aprendizagem, eu estou basicamente assim perdendo meu tempo, né? Então, na verdade, eu preciso ter essas coisas bem amarradas, né, e no final eu tenho que ter aprendizagem, né, aprendizagem do tipo do que funciona e do que não funciona, né? Então, esse é o grande ponto aí dos princípios aí que o Eric Ries descreve bem no seu livro, né? Então, aqui eu não tive muito tempo de traduzir os slides, eu peguei alguns tópicos e acabou ficando em inglês, mas é só, assim, para a gente ter algumas ideias, né? O Steven Blank, ele coloca o seguinte, tenta responder essa pergunta, né? Por que as startups falham, né? Então, assim, e a conclusão que ele chega é que não é porque eles
que elas não apresentaram o melhor produto, o produto mais assim tecnologicamente com características técnicas super avançadas e tal. Não é isso. A startup falha, uma questão um pouquinho óbvia, né? É porque ninguém quis aquele produto, né? Então, apesar da gente estar apresentando uma coisa que a gente acha que aquilo é novo, aquilo vai fazer realmente diferença, se ninguém quiser aquele produto, você não vai conseguir vender e não vai conseguir dar sequência, né, à sua ideia. Até, inclusive, ele coloca muito essa questão, né, da vaidade, né? O empreendedor é uma pessoa extremamente vaidosa, acredita que aquele seu produto vai realmente revolucionar e tal. Então, cuidado, né? Cuidado para quando você se identificar numa situação dessa, você tem que sempre refletir, caramba, será que não é uma coisa que eu estou gostando, né? É uma coisa minha, né? E na verdade, assim, o que eu preciso, na verdade, é apresentar um produto que as pessoas queiram, que as pessoas comprem aquele produto, né? E não um produto que eu ache que é extremamente fabuloso e extremamente novo, né? Então, esse é o ponto, né? Que é o ponto mais assim de reflexão e, incrível que pareça, é um ponto que as startups geralmente acabam caindo, né, nessa armadilha, né? A armadilha da vaidade, né? Aí a ideia, né, sempre de trabalhar com aprendizado validado. Então, assim, eu acredito num produto, eu acredito numa ideia, perfeito. Elabore um experimento para validar aquela ideia. Se aquela ideia foi validada, né, aí perfeito, aí beleza. Então, o que você estava imaginando, a tua hipótese inicial foi comprovada, se transformou em fatos, né? Mas se você não se preocupar com essa validação da ideia, acaba não fazendo muito sentido, né? Bom, aí a gente vai entrar um pouquinho, né? A gente falou do Eric Ries, a gente vai entrar um pouquinho na abordagem do Lean Canvas, né? Que é o que nós vamos chegar aí ao final do curso, né? Então, assim, o Asha Mayurya, né, ele acabou, assim, contestando duas coisas. Primeiramente, o modelo de Canvas, né, proposto pelo Osterwalder, né, e ele também questionou os modelos tradicionais de plano de negócio, né. Então, os planos de negócio são muito usados, por exemplo, quando você vai apresentar aí para as empresas de fomento, né, para os investidores, para os investidores que vão, de repente, fazer parte do negócio, e geralmente são documentos, né, bastante exaustivos, né, 50 páginas, 100 páginas. Por exemplo, eu no meu MBA lá, eu fiz, a gente fez um grupo lá e precisamos preparar um plano de negócios e apresentamos o plano de negócios numa disciplina lá, inclusive com esse nome, plano de negócio. Então, foram reuniões, finais de semana, elaborando aí um documento que acabou virando até tipo uma dissertação de mestrado, né? O ponto é que um plano de negócio, você acaba olhando uma perspectiva do produto sob a ótica, né, da área de marketing, da área de vendas, da área operacional, da área financeira, né, e acaba você montando um documento, né, extremamente exaustivo que descreve todas essas etapas do teu plano de negócio. Só que para uma startup isso nem sempre funciona, né? Porque uma startup ela está inovando, ela tem uma ideia nova, ela não tem um plano de negócio, ela não tem várias questões ali que são pontos de incerteza, são hipóteses, como eu havia comentado, né? Então, aquele modelo descritivo, exaustivo, como para descrever o seu negócio, acaba não sendo muito viável quando você fala de uma startup, né? Que adota muito o conceito do Lean, né? Que na tradução é o conceito enxuto, né? Então, assim, a ideia usar o Canvas, né, para representar como se fosse uma síntese das suas ideias que vão se transformar em startup em uma página só, né? A abordagem tradicional, ela foca muito na solução, né? Só que sem muito pensar um pouquinho no problema, né? Então, o foco do Lean
é focar no problema e não muito na solução, né? Porque, assim, os insights, eles vão se dar através da abordagem adequada frente àquele problema, né? A abordagem tradicional especifica funcionalidades, né? A abordagem Lean tem um ponto, né, que eu vou comentar mais, que é o produto mínimo viável. É aquele mínimo, né, aquele protótipo mínimo que você elabora para validar o seu experimento. Então, o seu protótipo ele tem que estar linkado às hipóteses que você quer validar no seu experimento. Então, você não precisa pensar, né, em todas as funcionalidades, enfim, que aquele produto deve ter, né, porque, na verdade, você tem vários pontos de incerteza, né, e aí você acaba meio que desperdiçando o seu esforço, pensar em muitas funcionalidades que, na verdade, podem não ser úteis, né, no momento que você apresenta aquele produto para o mercado. A abordagem tradicional tem muito aquela questão de desenvolvimento em segredo, né? Top secret, né? Caramba, eu estou aqui desenvolvendo um negócio porque é o segredo do negócio, né? Então, essa é a abordagem tradicional. Na abordagem Lean, geralmente o que se faz é o contrário, apresenta-se, convida-se os clientes potenciais, né, para participar do processo construtivo daquele teu futuro produto, né? Então, desmonta um pouquinho essa questão do segredo do negócio. Na abordagem tradicional, segue sempre a fase da construção, que tem a fase do lançamento, né, e tem a fase da venda, né? Então, essa é a abordagem tradicional. Então, eu construo, eu lanço aquele produto e depois eu vendo aquele produto, né? Na abordagem Lean, eu construo um protótipo, um MVP, eu meço as características que deram certo ou errado e depois eu aprendo. Então, é um ciclo um pouquinho diferente da abordagem tradicional. E a abordagem tradicional é o produto completo. E a abordagem Lean é um incremento de um produto, é um protótipo que vai sendo incrementado em função do processo de build, measure e learning, né? Construir, medir e aprender. Então, a partir desse processo que eu vou construindo o meu futuro produto, né? Então, uma outra questão também, que o Asha Mayuri colocou é que, bom, a abordagem descritiva não serve muito, né, por esse contexto dinâmico o medir, o construir, medir e aprender demanda. Então, ele pensa assim, então a gente precisa de sintetizar as ideias numa página só, ou numa estrutura só, né? A ideia, né, dentro de sintetizar isso numa página, numa estrutura, é que favoreça também a construção coletiva, né? Então, eu tenho aspectos que vão ser colocados que são construídos coletivamente. Coletivamente quem? Você, como empreendedor, todos os stakeholders, as pessoas que vão influenciar direta e indiretamente aquela proposta de valor, né? E os seus futuros clientes, né? Então, a ideia é que eu tenha um modelo gráfico, né, que apresente nesse modelo gráfico tópicos sintetizando as principais características da ideia, né, do produto que você está propondo, tá? Então, essa aqui é a ideia. Sai os modelos descritivos, entra um modelo gráfico estruturado, né? Então, gente, esse aqui é o Lean Canvas. Então, já apresentando para vocês, né, o que é o Lean Canvas. O Lean Canvas é isso, né? Então, é um modelo estruturado. A ideia é que esse modelo ele fique numa parede, né, que você possa constantemente estar revendo, né, as questões que foram ali colocadas. Eu falei parede, mas pode ser PowerPoint, software, enfim, né, qualquer coisa que não seja um modelo descritivo, né, não seja aquele modelo que vira lá uma dissertação de mestrado, como eu havia apresentado. E a ideia é que você estruture nesse modelo assim, o que você pensa como o seu produto, né? Como o seu produto, seu produto potencial, né? E estruture nesse modelo também as suas hipóteses, né? Então, você vai colocar ali tópicos que vão representar exatamente o que você está imaginando. Existe uma sequência de preenchimento do Lean Canvas. Eu vou percorrer essa sequência de preenchimento nos próximos slides. Mas, basicamente, aqui, só para a gente aproveitar essa figura, o que eu tenho aqui, basicamente, eu começo, basicamente, descrevendo.
o problema, certo? E o segmento de mercado. Então, aqui já começa uma diferença, né, um ponto diferencial em relação ao Business Canvas do Osterwalder, né, que no Business Canvas do Osterwalder não tinha esse segmento aqui de problema, né? Ele descrevia uma outra coisa nesse lugar. Então ele achou, caramba, mas espera lá, nós estamos no startup, então é importante que o problema seja bem descrito e apareça no Canvas. Então já foi uma adaptação, né, do Asha Mayurya, né, do Lean Canvas. Então a ideia é você começa descrevendo aqui o problema e o segmento de mercado, né, os clientes, né, que possuem aquele problema. Então basicamente começa por esses dois quadrantes, né, esses dois blocos aqui. E aqui você vai colocando tópicos. A ideia é que você use uma construção coletiva, né, uns post-its, né, para você ir organizando as ideias e constantemente estar revendo essas ideias, né, colocando, de repente, mais riqueza na informação ou menos, né? Então, na verdade, é uma estrutura dinâmica isso, né? Aí depois você vai para a tua proposta única de valor, né? Que é um slogan, né? Você vai trazer uma mensagem clara do que você pretende atingir, né? Aí, por fim, você vai descrever os seus objetivos, né? E aqui ele está falando sempre top 3. Então, você tem que escrever assim, quais seriam os top 3 objetivos. Então, para você não ser muito exaustivo, para não acabar tirando um pouco do teu foco. Repare que o teu foco, nesse momento, é você bolar qual seria o experimento para você validar isso que você está colocando aqui no Lean Canvas como proposta, né? Depois você vai preencher os canais, né, digamos, os caminhos que você vai apresentar aquela tua proposta única de valor para os clientes, né? Aí você pode pensar aqui em website, você pode pensar em propaganda no Instagram, né? Se a gente está falando muito de mídia digital, né? Enfim. Depois você vai descrever quais são a estrutura de receita, né, o modelo de receita e a estrutura de custo que você vai ter para, enfim, viabilizar aquele teu futuro produto, né? Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes mais na frente. Por fim, você descreve quais são as tuas métricas-chave, e aqui é importantíssimo, é como você vai medir o sucesso ou fracasso do seu experimento, né? E, por fim, você vai descrever aqui a tua vantagem competitiva, o seu diferencial competitivo, tá? Que ele colocou aqui unfair advantage, que é como se fosse assim, a vantagem justa, né? É o seu diferencial competitivo, tá? Então, basicamente, são os blocos, né, que compõem aí o Lean Canvas. Tá? E aí, já adiantando um pouquinho, né, é o que eu vou desafiá-los, né, mais à frente, em construir um Lean Canvas pensando no projeto de mestrado ou doutorado que vocês estão fazendo ao longo do programa aí de pós-graduação. Tá? Vamos ver se até o final a gente, se esses componentes aqui, né, do Lean Canvas ficam bastante claros, e a ideia, e já vou adiantar, que muita gente tem dificuldade, né? Então, assim, por isso que a minha disposição de dar um feedback para vocês depois que a gente for combinando aí as atividades, né? Bom, vamos então falar desses quadrantes, mas antes algumas perspectivas, né? Onde que esse Lean Canvas ele estaria sendo usado, né, dentro de um processo que isso é um processo muito falado pelo Steven Blank, que chama de desenvolvimento de mercado ou desenvolvimento do cliente, né? Então, assim, a inovação, né, ela passa por uma cultura, né? E cultura são valores, liderança, incentivos, empowerment, né? Então, assim, a ideia aqui não é apresentar uma coleção, né, de ferramentas, mas ferramentas que, de repente, remetam, né, a uma condição cultural, né, da empresa, né? E a cultura, a grande questão é que uma cultura de uma empresa ela é dificilmente copiada, né? Assim, você não copia, você copia, de repente, alguma funcionalidade, né, algum aspecto, mas a cultura da organização é única, né?
Então, é por isso que essa grande questão, né, de você chamar o cliente para participar do processo de desenvolvimento, remete a essa questão, né? Tudo que você vai aprender, tudo que você vai praticar, né, em relação àquele experimento, aquelas hipóteses, aquelas medidas, acaba representando uma cultura que acaba sendo única da sua organização. Por isso que essa questão da cópia, né, ela é menos importante, né, nesse primeiro momento. Bom, então, o que também se coloca são os horizontes, né, da inovação. Então, a princípio, aqui nós vamos trabalhar no Lean Canvas, né, dentro de um horizonte curto de tempo, né? Então, não vale, assim, esforço, né? A gente está trabalhando um horizonte muito longo, porque o horizonte muito longo, assim, tem muitos componentes de incerteza que, com certeza, vão estar remetendo a uma mudança, né, de perspectivas, de intenção de negócio. Então, aqui a ideia é o seguinte, a ideia é pensar sempre horizontes mais curtos, né, um curto prazo, né, 1, 2 anos no máximo, e lembrar que o teu Lean Canvas, ele é um instrumento que vai se adaptando, ele tem que ser constantemente sendo revisto, né? E cada revisão do Lean Canvas, a gente chama isso de pivô, né? É como se tivesse assim, eu vou pegar o meu Lean Canvas, vou fazer o meu experimento, vou perceber o que deu certo, o que deu errado e o que eu acho que eu tenho que melhorar, né? O que deve ser melhorado, e aí eu vou fazer uma proposição num segundo ciclo de experimento em algum aspecto do Lean Canvas que eu vou estar adaptando em função do meu aprendizado validado, né? E aí o que eu chamo desse segundo ciclo, dessa adaptação do Lean Canvas, é de pivô. Então, eu faço um baseline, né? E aí eu substituo ou reviso algum componente do Lean Canvas para não perder, e tudo com métricas, né? E a ideia é que você não perca, né, a gerência, né? Se você acaba alterando muitas coisas do Lean Canvas, você não sabe exatamente o que funcionou e o que não funcionou, né? A ideia é que você tenha ciclos evolutivos e que você perceba exatamente quais foram os pontos que funcionou no seu produto e quais foram os pontos que precisam ser revisados, e até os pontos que funcionaram, se eles não podem ser melhorados, né? Então, para isso, a gente precisa ser, cada ciclo, né, que o teu Canvas ele sofra pequenas modificações, que a gente chama isso de pivô, né? Então, basicamente, seria, traduzindo, né, seria basicamente um ciclo desse formato, né? Então, a gente tem o Lean Canvas, né, que é aquele conjunto de blocos, né? A gente tem um processo que é o processo de construir, medir e aprender, né? Nesse processo de construir, medir e aprender, eu tenho as ideias que servem como input para a etapa de construir, e a construção aqui que eu estou falando é do experimento, né? Como resultado da construção do experimento, eu tenho o MVP, essa figurinha está maior mais na frente, tá, gente? Então, só para mostrar aqui o que seria esse fluxo, né? Depois eu meço, tá? Assim, o que eu apresento aquele MVP para o mercado e aí eu meço, assim, as características que funcionaram e que não funcionou. Aqui eu posso ter testes de hipóteses, né? Enfim, eu tenho algumas ferramentas que podem ser usadas para medir, né, o sucesso ou fracasso daquele produto. Depois eu tenho dados, né? E esses dados, fruto dessas medidas, né, eu uso para uma etapa de aprendizagem. Essa etapa de aprendizagem, ela realimenta as ideias e o ciclo vai evoluindo dessa forma. Acompanhando cada uma dessas etapas, eu tenho o Lean Canvas. Bom, o Steven Black, ele coloca também que toda startup, ela tem basicamente 3 estágios, tá, gente? Então, o primeiro estágio é o estágio onde eu estou tentando identificar uma solução para um problema, né? Ou um problema para a solução, enfim, né? Da forma como vocês quiserem. Casando problema e solução. Eu tenho várias, nesse momento, né? Eu
eu fico em modo de busca, né, um search mode, né, digamos assim, onde eu vou testar várias hipóteses, né, como solução, que eu imagino que sejam adequadas para aquele problema. Então, eu tenho incertezas em relação à solução e incertezas em relação ao problema, e nesse primeiro momento eu quero ter mais fatos, né, mais validações em relação ao problema e solução. Depois desse estágio, né, eu vou para um segundo estágio. Nesse segundo estágio, eu já tenho uma ideia de como transformar aquela solução, né, num produto. E agora o meu desafio, né, nesse segundo estágio é encontrar um mercado para aquele produto, né? Então, eu vou no caso aqui, eu vou avaliando, né, diferentes segmentos de mercado, diferentes tipos de mercado, diferenciais de mercado, que aquele meu produto, né, poderiam estar sendo apresentados e validados. Então, o meu objetivo aqui é encontrar o mercado, né? Aqui o meu objetivo principal é encontrar uma solução, né? Às vezes até um problema. E aqui o meu objetivo é encontrar o mercado. Depois de eu encontrar uma solução, encontrar o mercado, aí eu vou para um terceiro estágio, que é o estágio da escalabilidade, né? É como que eu transformar agora aquele produto numa coisa escalável, né? Então, eu já tenho aqui também outros desafios, né, que são bastante importantes, né, nesse estágio da startup, né? Que aí eu já estou num contexto mais operacional, né? Como é que eu vou operar aquele produto em uma escalabilidade. Então, esse é o ponto. Então, esses três estágios, o Lean Canvas e esse ciclo, né, de validação, ele é presente em cada uma desses estágios, e isso aqui é como se fosse assim, um resumo, né, de toda essa proposição aí de desenvolvimento de startups e do Lean, né, desenvolvimento de startups no formato enxuto, digamos assim. Então, nós estamos falando aqui do Lean, né, onde eu vou aqui estabelecer as hipóteses. Nós estamos falando de um modelo que vai validar, né, aquelas hipóteses através de um experimento, né, que ele chamou de feedback, a loop, né, e eu tenho aqui os estágios, né, e aqui cada estágio tem o processo de descoberta do cliente, o processo de validação, né, do cliente e o processo de criação do cliente, né. Então, basicamente, é o resultado de cada um daqueles três estágios, né? Problem Solution Fit, Product Market Fit e Scale, né? Então, vamos falar agora do Lean Canvas, primeiramente, depois eu vou falar um pouquinho dos estágios, né? Desses três estágios, um pouquinho também desse modelo, né? Desse ciclo de aprendizagem, de validação contínua, né? E, por último, eu vou apresentar alguns exemplos, tá, gente? Então, inicialmente, como é que a gente começa, né, uma startup? Com hipóteses, né? Então, eu estabeleço hipóteses em cada um desses blocos, né? O bloco do problema, ele é subdividido em problema e, assim, alternativas existentes em relação àquele problema, né? Então, se eu tenho aqui um problema, por exemplo, eu preciso de ter um software para fazer um exemplo bem clássico aqui, né? Para me lembrar de tomar um medicamento, seja lá o que for, um remédio, um medicamento. Qual seria a alternativa, né? Isso é um problema? É um problema. Qual seria a alternativa com relação àquele problema, né? Com uma alternativa de abordagem, de solução para aquele problema? Seria basicamente eu criar uma agenda ou programar o meu celular para apitar no momento que eu tenho que tomar aquela medicação, né? Então seria basicamente essa que é a ideia, né? Você pensar aqui nesse quadrante, né? O outro quadrante que acontece de forma conjunta, né, é o cliente, né? Qual é esse cliente que esquece de tomar a medicação, né? Aí eu posso aqui definir um perfil desse cliente. É um cliente idoso, é um cliente jovem, enfim, eu defino aqui qual é o público, qual é o cliente, né? E aí eu também posso definir quais seriam os early adopters, né? Quem seriam os primeiros clientes daquele meu, que poderiam, de repente,
estar aí sendo atendidos, né, por aquele desenho, né, daquela futura solução que eu estou imaginando, né? Então, esses early adopters, né, é o que você vai convidar depois para fazer parte, né, do teu processo construtivo, né, do teu processo de validação daquele experimento. São os primeiros clientes, né, que vão usar o teu MVP e vão te dar um retorno, um feedback se enfim, o que você está imaginando faz sentido ou o que não faz sentido, né? E aí você vai preenchendo os quadrantes restantes, né? Eu vou depois colocar alguns exemplos, mas na verdade aqui você tem uma ideia, né? Uma distribuição de hipóteses iniciais. Então é basicamente o que eu comentei, né? Nesse caso aqui ele está começando aqui pelos clientes, né? Mas tanto faz, problema, é um casamento de problema e cliente, né? Problema e customer. Os early adopters, né? Na verdade, eles representam os teus primeiros clientes, né? Os teus primeiros clientes que vão adotar o seu produto, né? Então, aquele pessoal que, por exemplo, os beta testers, né? São as pessoas que vão estar te dando um feedback, né, valiosíssimo em relação ao que você imaginou como produto e dando ideias para você, ou insights do que pode ser melhorado e do que pode não dar certo, né? Então, é esse o ponto aí principal, né, daquela primeira etapa de uma startup, né? Trabalhar esses early adopters, né? Esses primeiros clientes que eles não são só primeiros clientes, né? Eles estão assim disponíveis para também te ajudar a desenvolver aquele produto, né? Então essa que é a grande ideia, né? Se a gente conseguir mapear, né, esses early adopters, a chance de sucesso é muito maior, né? E depois, né, dessa primeira fase, aí eu tenho a fase do restante, né, do meu segmento de mercado, né? Então, essa aqui é a ideia. Então, isso tudo representa aqui um ciclo de vida, né? Então, a ideia é que há um desafio, né, bastante significativo nesse ciclo inicial, que é onde você está propondo, onde você está desenhando as funcionalidades e você está validando as suas hipóteses. Então, é basicamente o que eu comentei, né? Depois, a proposição de valor, né? Aí eu elaboro um slogan, né? Como é que eu acho que vai resolver isso? Aí a ideia é que você resuma toda a tua abordagem, né, de solução, né, em uma frase só, né, que é a tua proposta única de valor, né? Aí você vai descrever a sua solução, e aqui em termos de funcionalidade, a ideia é que você descreva no máximo 3 funcionalidades do que você imagina que seja solução, né, para aquele problema e para aquele segmento de mercado, dentro daquela proposta única de valor que você definiu. Tá? Aqui é só uma lembrança, né, que a tua solução não é o seu produto, tá? O seu modelo de negócio é o seu produto, tá? Então o seu produto é tudo, né? Não é só o que você vai descrever aqui na solução. Em seguida, você vai preenchendo as outras caixinhas, né? Então, você preenche aqui a caixa de canais, né? Como é que você vai apresentar aquela tua proposta de valor para os seus clientes, a sua estrutura de receita, a sua estrutura de custo, né? E você vai preenchendo o resto dos quadrantes, né? Um exemplo, acho que fica um pouco mais claro, né, gente? Aqui um outro detalhe também é que esse diagrama, né, essa forma de você organizar também as ideias, ela também é útil porque ela divide basicamente 2 partes, né? Você pensa em produto, né? Você pensa mais em produto se você pensar aqui nos blocos, né, que compõem essa parte aqui do seu canvas, né? E você pensa mais em mercado se você raciocinar um pouco mais nesses blocos que compõem essa outra parte do seu canvas, tá? Então também tem essa ideia, né, de organização. Então vamos começar, vamos falar de um exemplo que talvez acho que fique mais claro. Então vou falar primeiro do clientes e problemas, que é aqueles 2 blocos no extremo do canvas, né? Então basicamente assim, a ideia é definir os clientes, identificar os primeiros adotantes, né? Que seriam aqueles early adopters, né? São os teus primeiros clientes, né?
listar os problemas principais e listar as alternativas existentes. Então, para esse caso aí, eu peguei um exemplo que é de dieta, né? Hoje em dia, a gente está aí num mundo pandemia, né? Então, o problema de peso, né, está sendo bastante importante aí para a população. A população está ganhando peso aí porque não está fazendo exercício mais, né? Está ficando em casa, home office e tal. Então, qual que é a ideia aí, né? Então, a ideia, o problema é fazer dieta é muito chato e entediante, né? É difícil persistir numa dieta. Conviver com o fracasso na dieta é péssimo. Então, descreveu em 3 tópicos os principais problemas, né, desse produto, né? Esse produto vai ser uma coisa ligada à dieta, né? Assim, mas é só para, assim, a pessoa que está raciocinando começou pensando assim, cara, qual que é o problema, né? Antes de eu começar a pensar numa solução, o problema é esse, né? Todo mundo concorda que esses 3 tópicos são bastante evidentes, aí, né? Bastante corretos, né? Bom, alternativas existentes, não fazer dieta, né? Então, eu posso resolver esse problema não fazendo dieta, né? Eu posso ter contadores de calorias web, né? Então, assim, eu posso ter o famoso problema dos pontinhos, né? Posso ter contadores de caloria mobile, planilhas, caderninhos, né, diários. Então, a ideia é que você fazer um brainstorming de alternativas existentes para, assim, enfrentar aquele problema que você havia colocado. Qual é o segmento de cliente, né? Pessoas que estão ou desejam fazer dieta para perder peso ou ganhar massa muscular. Então, esse é o segmento de cliente, né? Então, aí ele coloca quem seria os adotantes iniciais, né? Então, assim, ele imaginou mulheres acima de 25 anos, né? Que estão desesperadas para perder peso. Então, esses seriam os adotantes. Então, é importante porque, para validar a ideia, ele vai buscar esse público, né? Ele vai perguntar, vai olhar, vai ver e tal. O que você acha disso? Funciona, não funciona? Ele considerou isso como um público que vai trazer bastante insight, né, para o futuro produto dele, né? Bom, proposta de valor, né? Não estou entrando no mérito se está certo ou está errado, só estou colocando aqui como um exemplo, né? Então, proposta de valor, foco nos adotantes iniciais. Então, imaginando os adotantes iniciais, que você descreveu no bloco anterior, né? O que você imagina como proposta de valor e o foco aqui é nos benefícios. Então, o que ele imaginou, né, como proposta de valor? Ser feliz é mais importante do que contar calorias. Então, essa proposta de valor dele sintetizou numa única frase. Então, é basicamente isso que é importante, né, a gente refletir. Qual é a proposta única de valor? Então, seria meio que um slogan, né? A solução. Então, ele vai listar uma solução para cada problema. No caso, assim, é importante também colocar que esse Canvas, esse Lean Canvas, ele é para esse problema, né? Se você pensar, se você, por acaso, descobrir um outro segmento de mercado, né, um outro segmento de cliente, e possivelmente com outros problemas, a ideia é que você faça um segundo Lean Canvas. Então, cada Lean Canvas é uma abordagem, um problema, né? Então, nesse caso aqui, é o problema da dieta. Bom, a solução é você faz hipóteses, você sabe que você vai testar essas hipóteses, né? Então, aqui, adotar o resumo do dia no formato livre e descompromissado, né? Então, ele achou que isso seria uma solução, né? Interação social e compartilhamento de experiências. Se isso vai virar um aplicativo, se isso vai virar uma tecnologia, isso vai ser um outro ponto, né? Então, ele está colocando isso como uma solução, tá? Para esse problema da dieta. Canais, como é que ele vai chegar nesses clientes, né? Nessas mulheres de 25 anos, né? Então, ele está imaginando aqui grupos de discussão sobre dietas, blogs e formadores de opinião, tá? Então, basicamente isso que ele considerou como canais, né, para chegar aos clientes. Custos e receitas, né? Então, assim, o preço faz parte do produto, então, assim, a gente tem que identificar qual vai ser, assim, a abordagem de precificação, né? Pode ser uma licença, pode ser, enfim, né? E muito porque você tem custos que também vão estar associados àquele produto, então é importante você, no final, você buscar sempre o balanço, né? As receitas devem cobrir minimamente os seus custos, né? Isso é o mínimo, né? Para um início, né? O preço determina os seus clientes, então se você está focando, por isso a importância, né, de você estar pensando em qual segmento de mercado você quer atingir. Se você quer atingir um segmento de mercado
que é de uma classe um pouquinho mais elevada, tem poder aquisitivo, então o preço vai determinar esses clientes. Você tem que fatalmente aplicar um preço compatível à classe que você vai propor aquele produto, né? Se você quer atingir uma classe mais baixa e tal, você tem que também compatibilizar o preço com os clientes, né? Ser pago é a primeira forma de validação. Então, excelente, né? Você tem que vender, né? No final, você tem que se vender e ser pago, né? Então, essa é a primeira validação. Não adianta, como eu falei no início, ter um produto fantástico, mas não ter cliente, não ter mercado. Então, essa aqui foi a ideia que ele pensou, né? 30 dias trial, né? Assinatura, um Big Mac, né? Ele está fazendo uma comparação do Big Mac. Então, ele fala assim, em vez de você comer um Big Mac e engordar, você paga R$ 9,90 e aí eu vou te dar várias ideias, várias sugestões aí. Então, essa foi o ponto, né? Depois eu falo aqui do break-even. O custo para lançar, então ele estimou aqui um custo. Então, repara só que tudo trabalhando com medidas quantitativas, né? Então, ele acha que 700 horas, 40 horas, R$40 por hora, né? E ele vai 170 horas, ele vai ter esse esforço aqui, né? Com R$40 a hora, ele vai ter um custo de 6.800, né? Para, enfim, aí vocês vão pensar, mas cara, calma aí, o que ele vai fazer? Não, ele deve fazer um website, ele deve desenvolver, vocês devem ter visto que como solução, ele avaliou, de repente, a colaboração com um grupo de discussão, enfim, ele vai desenvolver, ele vai formatar um conteúdo, ele vai colocar na rede, enfim, é esse o valor que ele está estimando para conseguir lançar, para conseguir bolar esse experimento, né? Esse primeiro ciclo de experimento, né? Bom, aí no final, o que ele tem, né? Ele soma o custo com o pessoal, o custo para lançar, e ele tem aí... esse custo para lançar também, você pode cogitar aqui, pagar, né, assinatura de Instagram, de Facebook e tal, para que o teu produto esteja em evidência, enfim, né? Então, tem várias questões aí que podem ser boladas. Mas, no final, ele tem aqui um custo de R$ 3.200 mês, tá? E aqui, na fonte de receita, tem uma dimensão chamada de break-even point, né? Que é o momento em que você dá 0 a 0, né? A tua receita cobre os seus custos. É importante você ter a ideia de quantos clientes você precisa ter para que aqueles clientes gerem, né, a receita suficiente para você cobrir o seu custo. Então, nesse caso aqui, ele está imaginando 324 clientes, né, para esse cenáriozinho que ele está desenhando aí, né? Bom, métricas chaves, né? Então, deve ser pensado números que mostram o avanço ou retrocesso do seu negócio, né? No caso, o avanço. E também números que sirvam, né, para documentar, enfim, atividades relacionadas aos clientes e tal. Então, esse segundo tópico é mais em função do que você está pensando como produto, né? Mas é importante ter métricas quantitativas que mostram se o teu negócio está ou não funcionando, né? Esse é o ponto. Então, o que ele pensou com relação ao problema do dieta? Criar uma conta, anotar o resumo do dia e compartilhar. Então, a métrica-chave é conta criada, né? Até o português aqui ficou meio ruim, né? Mas é conta criada. Então, resumo do dia, número de resumos do dia anotados e número de compartilhamentos, tá? Então, assim, se a gente for traduzir isso para indicadores, né? Para métricas, a gente teria que descrever isso de uma forma melhor, tá? É só para vocês entenderem isso. Vantagem competitiva. Então, o que ele considera que os outros concorrentes, né, os outros, assim, os produtos substitutos não têm, né? Então, ele colocou aqui, né, que uma vantagem competitiva, né, ou uma vantagem única, né, seria basicamente referências pessoais, né, clientes existentes, a base de clientes deles, o network, né, dele, né, o network, a própria comunidade, né. Então, ele colocou aqui como conhecimento do mercado, né, como vantagem competitiva, afinal, você tem a base de clientes, você conhece os clientes, né, e você conhece o mercado. E colocou também como uma vantagem competitiva o contato com esses clientes. Então, esse é o ponto que ele considerou como vantagem competitiva única, né? Tá? Então, com isso, gente, ele preencheu o Canvas, né? Então, o Lean Canvas é isso,
tá? Então, aí ele já tem as hipóteses iniciais, ele pode rodar agora o experimento, né? Apresentar isso e ver se funciona, né? Então aí entra num ciclo chamado de BML, né? Que é aquele ciclo do construir, medir e aprender. Build, Measure, Learning, né? Que é o ciclo lá do Eric Ries, né? Então a ideia é eu ter um experimento, né, um projeto de experimento, tá? Esse projeto de experimento eu vou apresentar algumas propostas, né, do que seria, né, esse projeto de experimento. Do projeto de experimento eu tenho um MVP, né, aliás, ele chama aqui de prototype, que é antes do protótipo, né, mas é como se fosse na verdade é o MVP, né? No MVP eu especifico todas as funcionalidades que eu quero validar, tá? Então o MVP não é para você estender as funcionalidades, é para você especificar aquelas funcionalidades mínimas, né? E, inclusive, até só um parênteses, né? Quanto mais rápido é esse ciclo, né, de build, measure e learning, maior a probabilidade de sucesso do seu produto, tá? Então a ideia aqui é que você tenha realmente passos muito pequenos e muito ágeis, né? Aqui você roda o seu experimento, né? Aí você tem aquelas medidas, né? Aquela parte da gestão que você acompanha através de métricas, né? Se o teu negócio está avançando ou não, e você programa exatamente quais seriam as metas, né? Os milestones que você quer obter do experimento. No final, você tem um conjunto de dados, né? E aí você tem uma análise em função dos dados. Nessa análise em função dos dados, eu posso chegar a duas conclusões. Ou eu pivoto, né? Que é da palavra do inglês, né? Que na verdade, o que é o pivotar? Eu pego um dos aspectos do meu Lean Canvas e eu modifico, né? Eu corrijo, né? Enfim, eu substituo, né, por alguma outra coisa que eu imagino que seja mais uma outra hipótese, no caso, né, que eu acho que na minha concepção, no meu aprendizado, eu acho que faz mais sentido, né? Então eu posso pivotar ou eu posso perseverar, né? Eu posso manter um novo ciclo de experimento. Então essa é a principal decisão aqui do learning, né? Eu aprendo, mas no final eu tenho que tomar uma decisão. Se eu pivoto ou se eu mantenho, e se eu mantiver, eu posso elaborar um novo desenho, né, de um novo experimento para avaliar algum outro aspecto que no primeiro experimento eu não tinha avaliado. Então, basicamente assim, como é que você projeta um experimento, né? Então, basicamente assim, você pode usar no sentido descritivo, né, esse projeto do experimento, né? Eu acredito que aí o tipo do cliente tem a necessidade e aí você coloca aqui a sua ação, né, a sua característica, o seu comportamento, né, que você quer validar. E aí você começa o teu projeto de experimento tentando provar, né, se essa afirmativa aqui em cima que você havia desenhado. Repara, gente, é igual método científico, tá? Na verdade, não estou falando nada diferente do método científico, né? Você coloca aqui uma hipótese, certo? E aí você tenta delinear um experimento, né, que vá comprovar aquela tua hipótese. Então, é esse o ponto, tá, gente? O produto mínimo viável, né? Então, assim, a definição do Steve Blank, mais ou menos o que eu já falei, né? É o menor conjunto possível de recursos que dá autonomia ao produto para solucionar o ponto mais crítico de um problema e demonstrar o seu valor. Então, assim, eu gosto sempre de falar, por exemplo, da parte de desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento de software, hoje vocês devem conhecer, por exemplo, muitos softwares que são fantásticos, mas que não fizeram sucesso, e outros softwares que acabaram fazendo sucesso, né? E o ponto que eu queria colocar aqui também é muitos softwares que você acaba, assim, de fato, né, usando 10% dos recursos, né, que o software oferece. Um exemplo clássico, por exemplo, é o pacote Office, né, da Microsoft. A Microsoft investiu bilhões, sei lá qual o valor financeiro, não sei nem se dá para a gente medir isso, né, de alguma forma,
para desenvolver um pacote Office que, na verdade, você acaba aproveitando, usando, de fato, 10% ou 20% só. Por exemplo, alguém já usou aqui o VBA, né, o Visual Basic Application do pacote Office? Então, você tem um compilador inteiro, né, dentro do pacote Office. Você consegue fazer um programa dentro do pacote Office, mas muitas pessoas não usam, ou poucas pessoas usam, né? Então, eu imagino assim, que quando a Microsoft estava bolando o pacote Office, alguém pode ter dado essa ideia, caramba, precisa de um módulo de programação. E aí investiu-se um valor financeiro gigante, né? Carregando o produto, né, com uma característica que poucas pessoas usam, né? Então, a ideia sempre é pensar enxuto, pensar no seu experimento, pensar no que você quer validar. É isso que vai representar o seu produto mínimo viável, é isso que você vai apresentar para o mercado e vai colher o feedback. Então, a tua ideia aqui é adiantar o mais rápido possível, né, o feedback que o mercado vai te dar na apresentação da sua proposta de produto, né, das suas hipóteses, né? Aqui, gente, é só um exemplo, tá? Até a resolução ficou ruim. Ficou ruim. Mas, assim, é como se eu tivesse, por exemplo, aqui um experimento, né, que foi uma página de teaser, que é uma página para você... que você, de repente, lança, né, para você apresentar um produto, né, para ver se o cliente curte, né, aquelas ideias e tal. Então, aqui, basicamente, é o exemplo que foi tirado lá do livro, né, descreve qual o porquê, né, o motivo que você quer, o que você quer fazer com aquele experimento, as suas hipóteses, né, que você quer testar, né? E aqui tem quantidades, né? No caso aqui está esperando que nessa página, esse teaser, né? Eu tenha 2.000 visitantes, né? Enfim, então as suas hipóteses, né? De sucesso e de fracasso. Aliás, você pode também distinguir, né? Hipóteses de sucesso e hipóteses de fracasso. Mas assim, você pode também considerar que a não realização das hipóteses iniciais, né? Pode ser alguma coisa que você tenha necessidade de revisão, né? Aliás, essa ideia de sucesso e fracasso também ela é meio bastante criticada nos livros, né? Porque nesses livros de empreendedorismo, porque o que é o fracasso, né? O fracasso, eu vou até te falar o seguinte: o fracasso é quando você faz algum tipo de experimento e você não aprende com aquele experimento. Aí é um fracasso, né? Você não aprendeu com o experimento. Então, assim, e o que é o sucesso? O sucesso é uma coisa que você fez, deu certo. Mas, assim, se você também não aprender com o sucesso, também acaba não sendo sucesso, porque o sucesso de hoje pode não ser o sucesso de amanhã, né? Então, o ponto final é aprendizado, é você ter aprendizado tanto no aspecto do sucesso quanto no aspecto do fracasso, tá? Então, só um parênteses aqui. Aí, você pode escrever aqui os detalhes do teu experimento, os resultados, né? Como é que você espera receber esses resultados, como é que você valida o aprendizado e quais serão as suas próximas ações. Então, gente, é só uma proposta de estrutura, né? O que seria um design, né? Um projeto de experimento, né? Então, falamos do Canvas, né? Demos um exemplo do Lean Canvas e agora nós vamos falar do estágio da startup que entra naquela questão lá muito colocada pelo Steven Blank, né? São os 3 estágios que eu havia mencionado naquele slide que sintetizou a ideia, né? Então, o primeiro estágio é problema e solução. Existe um problema que merece ser resolvido? Então, essa é a pergunta que eu tenho que responder nesse primeiro estágio, né? Então, eu estou agora desenhando uma solução, estou descobrindo o problema, estou desenhando uma proposta de solução, né? E eu preciso fazer o match, né? De problema e solução. Então, e que esse problema seja evidente, que esse problema mereça ser resolvido, né? Então, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é produto e mercado. Então, não basta eu ter um desenho de uma solução para um problema. As pessoas têm que querer, né, comprar aquela solução. Então, as pessoas querem a minha solução para esse problema? Tá? Então, essa é a grande pergunta do segundo estágio. E a grande pergunta do terceiro estágio: eu posso acelerar o crescimento do meu negócio? Né?
Muitas startups quebram exatamente nesse ponto aqui, gente, porque nesse ponto aqui, muitas vezes eu preciso de fomento, eu preciso de investimento, eu preciso de uma estrutura operacional, e se eu não tiver no meu grupo, né, um gestor, né, que às vezes o empreendedor é apenas um cara criativo, não é um gestor, né, e é preciso que ele seja o gestor, né, nesse momento ele não vai conseguir, assim, operar o negócio, né, aí tudo bem, você pode pegar um sócio, né, que tenha, por exemplo, habilidades complementares e que faça, né, aquele negócio ser escalável. Mas isso é uma percepção que você tem que ter, né? Você tem que buscar essa pessoa, né, para fazer sociedade com você, né? Às vezes você fica naquela questão da vaidade, né, tal, e você acaba achando, não, eu sou o cara, eu vou conseguir desenvolver isso no sentido operacional, e na escala você precisa de outras habilidades que estão mais próximas do sentido operacional. Bom, deixa eu dar uma acelerada aqui, né, gente? É 10h30, eu estou falando muito, mas, enfim, só para terminar aqui, né, então, dentro de uma perspectiva de receita, né, eu tenho um período temporal, é preciso que a gente tenha o conhecimento que os dois estágios, né, os dois primeiros estágios de uma startup estão presentes nesse processo aqui, né? Então eu vou crescer, mas vou crescer quase horizontal, né? A ideia é que eu cresça não tão horizontal, mas cresça um pouquinho, né? Crescendo um pouquinho, tendo uma síntese aqui, né? Um pouquinho, quer dizer o quê? Que os meus experimentos estão dando algum resultado, né? Eu estou conseguindo ter resultados mensuráveis, né? E a primeira medida é a receita, né? Então, se eu estou crescendo de receita, é porque eu estou tendo sucesso. Vai chegar o momento em que eu vou começar a escalar, que já começa nesse momento aqui, né? E aí eu tenho a ideia, né, é que se eu tiver sucesso, né, na terceira fase, eu tenho um crescimento, e esse crescimento às vezes é exponencial, tá, gente? Aqui também das 3 fases, e aqui entra muito aquela questão também que a gente já sabe, né, da metodologia científica, né? Primeiramente, uma validação qualitativa, que é onde estou encontrando aqui a solução para o problema, ou o problema para a solução, né? Uma validação quantitativa, que é o momento onde eu estou avaliando se há mercado, né, para aquele meu produto, e o grande objetivo, né, de uma startup é eu criar um modelo, né, que seja lucrativo, que seja repetitivo e que seja escalável. Tá? Então, isso aqui, se você tem um modelo que tenha esses 3 atributos, você está aqui, né? Dentro você já é um novo unicórnio, né? Você já é uma nova startup aí de sucesso, e aí a ideia é você manter, né? Bom, tem outros problemas em função disso. Aí você já não é mais uma startup, é uma empresa. E aí tem os outros problemas de manter o negócio empresarial, mas aí é outro cenário, né? Tá, então aqui mais resumindo o que eu já comentei, né? Vou passar um pouquinho mais rápido, tá, gente? Aqui eu também já comentei, né, que a ideia aqui do Problem Solution Fit é eu validar o MVP, né? Então, se eu tenho um MVP e eu validei o MVP, possivelmente eu já estou com um início, né, de solução para aquele problema. Então, já encontrei aí um fit, né, inicial para aquele problema. A ideia também do fit de mercado, né? Então, a ideia dessa fase aqui é eu encontrar um cliente que queira pagar por aquela solução, né? Então, também é um segundo estágio que é preciso que você descubra esse cliente. Os early adopters, né? Aqueles primeiros clientes, às vezes eles são envolvidos, mas eles não vão pagar pela solução, quer dizer, eles vão pagar a solução, mas você não vai conseguir obter receita desses primeiros clientes, porque eles já estão participando do processo construtivo, né? Então, é aquele cliente onde você entrega uma licença de graça, em troca você quer, né, que ele faça primeiro propaganda do teu produto, e você quer que ele te dê os feedback, ele entrega um feedback para você, né, em relação aos pontos que podem ser melhorados e ajustados, né, dentro daquele ciclo lá de experimento. Tá? Então, aqui é uma forma de mitigação do risco, né? O Lean Canvas, então existe essa questão, né? O risco aqui está associado em fazer pouco esforço e colher
feedback do cliente. O risco é maior quando eu faço um esforço muito grande, que eu invisto uma quantidade muito grande de dinheiro e depois eu descubro que aquilo tudo virou água, que eu não tenho mercado, descubro que aquele meu produto não tem mercado. Então aí o risco é muito grande, porque você já tem uma dívida, né, gigante na praça aí para ser saldada, né? Então, a ideia é isso, né? Ele chamou de de-risking, né? Essa palavra não existe, mas enfim, é uma forma de mitigação do risco, tá? Então, é através desse ciclo, e esse é o principal ciclo, né? Que a gente deve ter sempre em mente, né? Desenvolver pouco, experimentar, medir e colher resultados no aprendizado validado, tá? Então, assim, vantagem, né, do aprendizado validado, né, você transformar, você deixa de trabalhar no campo da crença popular, das opiniões, eu acho isso, eu acho aquilo, será que meu produto dá certo? Será que meu produto dá errado? Será que essa ideia é legal? Será que essa ideia não é legal? E eu trabalho no campo de fatos, né, contra fatos não há argumentos. Então, se você tem fatos, né, fatos são muito mais valiosos do que opiniões. Aqui é uma outra estrutura, vou deixar esse PowerPoint depois para vocês, né? Mas é um outro desenho, né, de experimento que vocês podem também utilizar, tá? Inclusive até mais elaborado, né, que o outro, né? Você consegue aqui exatamente colocar quais são os experimentos que você vai distribuir nas fases de construção, medida e aprendizagem, né? Você consegue distribuir aqui o conteúdo, você, enfim, descreve um pouquinho. E principalmente aqui, quais são as métricas de sucesso que você que você imagina, né, para cada uma das fases, tá? Da fase do problema e solution fit, né? Da fase do problema market fit e da fase da escalabilidade, do scale, né? Então, beleza, vou passar aqui, né, gente? Vocês vão ter isso. Depois a gente pode voltar se vocês acharem necessário. Estou terminando aqui os últimos slides, né? Então, aqui uma frase que eu queria terminar, não é essa, tem uma outra frase também, mas essa é uma frase bastante famosa aí do Steven Blank, né? Que ele fala o seguinte, que a verdade está lá fora, né? Até fazendo alusão aí da série Arquivo X, né? Então, você precisa sair do escritório para conhecer pessoalmente o seu mercado. Então, não adianta você ficar elaborando ideias, né, de escritório, ideias na sala de aula. Você tem que sair, você tem que aplicar, você tem que experimentar, né? Você tem que validar o que você imagina que seja um aspecto, uma ideia de sucesso, né? E nenhum plano de negócio startup sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Também esse é um ponto, tá? Eu diria que nenhum plano de negócio, nenhum aplicativo, nenhum software, nenhuma ideia sobrevive ao primeiro contato com o cliente, né? Então, esse é um ponto assim que remete um pouquinho também àquela questão da vaidade, né? Você acaba acreditando tanto na sua ideia que você não admite, né, que o cliente contradiga alguma coisa ou que, enfim, dê alguma sugestão, porque você está, enfim, apegado, né, àquela sua proposta inicial. Então, cuidado se você se identificar numa situação dessa, tá? Muito cuidado. Você acaba perdendo, né, oportunidades de aprendizado. A outra frase também, né, bastante famosa agora em tempos de pandemia, né, que as espécies, né, não são as espécies mais fortes que vão sobreviver, são as espécies, e nem as mais inteligentes, né? Não são as espécies que mais possuem capacidade de adaptação. Capacidade de adaptação está nesse sentido, né? De você tentar, de você buscar sempre adaptar, sempre melhorar, né? Pivotar, né? Como pegando um termo aí do campo da inovação, né? O seu Canvas, o seu plano de negócio, que não é plano de negócio, é o Lean Canvas, né? E buscando, né, sempre validar o que você imagina como hipótese inicial de sucesso do seu produto, né? Então, esse é o ponto aí principal, aí, pegando uma frase do Charles Darwin, né? Bom, eu vou deixar com vocês o exemplo de mais 2 Canvas, né? O exemplo do Uber, tá? Depois vocês dão uma olhada, tá? Qual foi o Lean Canvas do Uber,
tá? Não vou estressar aqui, vou deixar aqui para vocês depois dar uma olhada. E vou também deixar um exemplo do Google, né? O Lean Canvas do Google, tá? Qual foi o Lean Canvas do Google? Isso foi em 98, tá? De repente, hoje já é outro Lean Canvas, né? Mas naquela época, né? Onde o Google era apenas uma ferramenta de busca, né? Hoje é tudo, né? Basicamente, você não consegue sobreviver sem os serviços do Google, né? Naquela época eles tinham esse desenho aí de Lean Canvas, né? Então esse é o ponto aí que gostaria de deixar aí para vocês também darem uma lida, validar, etc, e até ajustar algum tipo de conceito, tá? E a proposta, né, que acabou, né? A proposta que eu queria conversar com vocês era justamente tentar bolar o que seria o Lean Canvas do produto de vocês, né? Do trabalho, da proposta que vocês estão imaginando aí de trabalho para pós-graduação, tá? Então, eu vou compartilhar algumas estruturas, né, de Lean Canvas vazias, assim, né, para vocês acabarem preenchendo, como se fossem assim, tópicos, né? E o que vocês consideram em cada ponto. O que seria o problema, o que seria o segmento de mercado, o segmento de cliente, qual seria a tua proposta única de valor, solução, enfim, né? Preencher aí o Lean Canvas com os detalhes, né? A gente vai ver um pouco mais na frente pitch, né? Vai ter algumas palestras sobre também inovação, né? E aí eu acho que a ideia no final do curso é que vocês apresentem, né? O que vocês identificaram aí como uma proposta aí de Lean Canvas, né, para dentro da sua ideia aí de trabalho no curso da pós-graduação. Tá, gente? Então, eu vou parar aqui, eu deixo aí disponível aí para vocês me perguntarem, tá, gente? Aliás, queria até saber se tem pergunta em relação à apresentação, porque eu deixo a apresentação aqui, né, e aí eu posso voltar os slides se tiver necessidade. Pode falar, gente, estou disponível para pergunta. Fábio, parabéns, hein? Sua aula é sensacional, sensacional. Acho Obrigado, que Cláudio. fica bem claro aí para os alunos que esse é o caminho para você tirar a ideia da cabeça, botar no papel para dar concretude, né? E a ideia deles fazerem isso como trabalho de fim de curso vai fazer com que eles pensem e botem isso para acontecer. Eu gostaria de estimular que vocês fizessem perguntas para o professor Flávio, aproveitar a experiência dele. Eu fiz um Canvas quando abrimos um serviço há 5 anos atrás e recentemente revi-lo, e é muito legal quando você vê depois o que as coisas aconteceram, como é que mudaram, essa questão aí de você fazer um spin, né? Como é que é o pivô, né? Pivô. Fazer o pivô, né? De ir adaptando a realidade. As coisas mudam hoje muito rápido, né? Hoje você fazer um planejamento de uma empresa para curto prazo, né? Você não consegue saber nem o que vai ter daqui a 5 anos, né? Então, tem coisas disruptivas que vão surgir, né? Por exemplo, o 5G, dizem que vai mudar completamente o relacionamento da gente com uma série de tecnologias, com o carro, que você vai conseguir ter o carro automatizado, né? Com a direção, Sim. enfim. Hoje o carro ele tem um conjunto de mais de 60 sensores, né? Um carro assim moderno, né? Então dá para entender que esses sensores têm um chip, né? Que são encaminhados para a concessionária. Então com 5G isso vai ser uma escala muito maior, né? Esse tráfego, né, de informações, né? E de fato você tem toda a razão, Cláudio. O 5G ele tem uma proposta aí de revolucionar, principalmente o âmbito da internet das coisas, né? Então, você vestir dispositivos e tal, isso acaba sendo uma coisa normal, né, para daqui a alguns anos. Eu assisti uma aula no Congresso de Medicina Nuclear, isso foi em 2017, né, já são 3 anos, e eles falando que os aviões, né, as turbinas, da maioria dos aviões são da GE, da General Electric, e durante o voo, a turbina gera uma quantidade de informações, um voo de 4 horas, equivalente a 1 petabyte. Petabyte é muita coisa, não sei nem explicar, aí é com você
É muitos teras, né? É muitos teras. Então, eles transmitem, Flávio, eu nem sabia isso, durante o voo, de 30 em 30 minutos, aquelas informações. Quando o avião pousa, a GE já é capaz de dizer que aquele avião tem que ir para manutenção. É diferente do carro que a gente tem, que vai uma vez por ano, ou então a cada 10 mil quilômetros a gente para, né? Então, eles estão levando esse conceito da turbina para o ser humano, a gente usar esses vestíveis, né? O celular, sim, o relógio, para a gente ir dando informação para uma central. Muita gente hoje está investindo nisso, a Google, o Google Health está investindo nisso, a Apple, e aí essa central detecta, ó, seu coração está batendo na velocidade, na frequência, que não é normal, vai no seu médico essa semana, você pode ter alguma coisa fora do normal. Tem gente monitorando a oximetria, agora com o coronavírus, né, em casa, com relógio. É assustador isso, né, cara, Cláudio? Fica monitorando de casa e já diz para a pessoa. Eu vou parar aqui a gravação da aula, porque eu vou precisar sair, mas deixo aí com vocês esses minutos finais para tirarem as dúvidas com o professor Flávio, por favor. Tem uma pergunta da